Meus amigos, os Addams sempre foram envoltos em mistério, mas em Wandinha a verdade sobre seus poderes finalmente veio à tona, cara. E o resultado foi surpreendente, né? Porque basicamente cada membro da família dos Addams, eles possuem uma habilidade especial, né? Desde capacidades psíquicas até poderes de eletricidade. E a gente descobriu nessa segunda temporada que o Gomes, ele também tinha poderes no passado. Mas esses poderes não são apenas habilidades sobrenaturais, eles escondem segredos, perigos e até maldições, cara. No vídeo de hoje a gente vai rever, a gente vai desvendar esses segredos e explicar pra vocês, tintim por tintim, cada poder de cada membro da família Addams. E eu vou além aqui, tá? Eu vou falar da Ofélia, eu vou falar do Primo It, eu vou falar de todo mundo. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e a primeira personagem que a gente tem que comentar sobre os poderes é justamente a protagonista, a Wandinha Addams. Pois um dos pontos centrais da trama de Wandinha é justamente a descoberta e evolução de seus dons psíquicos, porque logo na primeira temporada a personagem revela que tem passado por fortes visões no último ano, mas que elas aparecem de forma repentina e fora de controle, e normalmente essas visões são ativadas quando Wandinha toca em alguém ou então em algum objeto, né, fazendo com que ela enxergue um evento ligado ao passado ou até ao futuro. E à medida que os mistérios, tanto da primeira quanto da segunda temporada, foram se desenrolando, a gente percebeu que a própria personagem Wandinha, ela meio que conseguiu controlar um pouco suas habilidades. E foi graças a esse domínio constante dos seus poderes psíquicos que a Wandinha, lá na primeira temporada, ela descobriu que o Tyler era na verdade o Hyde. E esse dom não surgiu do nada, né? A Wandinha, ela herdou seus poderes de ambos os lados da família, por parte de sua mãe, né, a Mortícia, que ela carrega a herança de uma médium experiente, já pelo lado de seu pai, a descendente de Good Addams, né, uma ancestral poderosa conhecida por suas práticas de bruxaria e mediunidade. E assim como a Good Addams, né, aparentemente a Wandinha, ela pertence a esse grupo dos corvos, né, que tem essas habilidades psíquicas que podem enxergar tanto o futuro quanto o passado. E nessa segunda temporada a gente viu que a Wandinha previu o que iria acontecer com sua amiga Enid, só que até isso acontecer, a Wandinha conseguiu impedir. E isso faz com que suas visões sejam muito mais intensas e carregadas de energia, né? E a Mortícia até alertou ela: os corvos correm grande risco de perder a sanidade se não tiverem treinamento adequado. E essa ameaça fica ainda mais clara na segunda temporada, né, quando a Wandinha perdeu seus poderes após abusar deles e não priorizar seus laços familiares, mostrando que a força sem o equilíbrio pode ser autodestrutivo. E a Wandinha ainda meio que tá tentando recuperar seus poderes, né? Parece que ali no finalzinho da segunda temporada deu indícios de que ela conseguia recuperar um pouco das habilidades, mas talvez não 100%. Vamos ver o desenrolar disso na terceira temporada, né? Prosseguindo, temos ela, simplesmente a mãe da Wandinha, a Mortícia Addams, que tem uns poderes, né, umas habilidades ali, umas origens bem interessantes. Pois em adaptações anteriores da família Addams, a Mortícia sempre foi lembrada por seu estilo gótico e quase vampírico, mas em Wandinha fica claro que ela é muito mais do que isso. A série confirma que Mortícia também é uma médium. A matriarca possui visões psíquicas que se manifestam da mesma forma que nas outras mulheres de sua família. Inclusive foi ela quem ajudou a Wandinha a despertar suas próprias habilidades por meio de um colar de obsidiana, sendo que a diretora Wims, né, ela confirmou que a Mortícia, ela passou a desenvolver, né, a ter suas habilidades, descobriu ali por volta dos 16 anos, quando a Mortícia ainda estudava em Nevermore. E é mais ou menos a mesma idade hoje da Wandinha, né? Se levar em consideração que a Wandinha tá no ensino médio, então é por aí, 15, 16, 17 anos. Só que no início a Mortícia, ela achava que ela estava enlouquecendo, e até ela entender o que estava acontecendo com ela e até controlar os seus poderes, levou algum tempo, e provavelmente isso também vai acontecer com a Wandinha. A Wims chegou a comentar que os episódios da jovem Mortícia eram notoriamente perigosos e nada confiáveis, e apesar de Wandinha ter herdado seus dons da mãe, a série mostra que Mortícia é um tipo diferente de médium. Enquanto a filha é um corvo, Mortícia é classificado como uma pomba, o que reflete sua forma mais positiva e suave de enxergar o mundo. Então suas visões não são tão intensas ou sombrias quanto as da filha, embora seus poderes ainda não tenham sido explorados profundamente na série, né? Mas aparentemente é isso, né? De início, o que temos em relação aos poderes da Mortícia dentro da série Wandinha é isso. Agora eu acho que na terceira temporada, assim como vai acontecer com a Wandinha, a Mortícia e o Gomes são dois personagens que a gente vai descobrir mais a respeito da origem e da expansão dos seus poderes. Talvez o Gomes até recupere os poderes dele de alguma forma na terceira temporada, vamos ver. E já que citamos o Gomes, nada mais justo do que continuar com ele, né? Simplesmente o paizão da família que no passado ele tinha poderes. E esse plot a gente descobriu na segunda temporada. Pois a primeira temporada não deu muitos detalhes sobre as habilidades especiais do Gomes, mas a segunda deixou claro o motivo. Descobrimos que ele pertence ao grupo conhecido como Sparks, entre os pares de Nevermore, né? O que significa que ele tinha o dom de gerar eletricidade. E essa habilidade aparentemente passa de geração em geração entre os homens da família Addams. O que explica, né, porque
porque o Feioso e o tio Chico também compartilham esse poder. Só que teve um detalhe nessa segunda temporada que é justamente o motivo do Gomes ter perdido as suas habilidades, né? Que foi justamente para poder impedir, né, naquela batalha que ele travou lá contra o Isaac nos flashbacks em Nevermore. Pois o seu melhor amigo na época da escola, né, o Isaac, o enganou para poder usar sua eletricidade em uma máquina que tentava sugar os poderes Hyde da Franciose. E quando Mortícia tentou intervir, a máquina acabou explodindo, né? O Gomes, ele sobreviveu, mas os seus poderes nunca retornaram. E embora muitos fãs vejam o Gomes como o elo mais terreno da família Addams, porque até então a gente não sabia, né, que ele tinha habilidades especiais, a gente especulava, mas a gente só foi descobrir agora. Só que, cara, as origens dos poderes do Gomes é muito mais profundo do que a gente imagina. A perda de suas habilidades elétricas não apenas o tornou diferente de outros Sparks, mas também o aproximou de Mortícia em um nível emocional. E sua resiliência diante da perda dos poderes mostra que sua verdadeira força está em sua lealdade, na paixão e inteligência, e não em dons extraordinários. Sendo que essa ausência até então de poderes do Gomes, né, meio que humanizou o personagem em meio ao caos e à loucura que era a família Addams, né? Porque o Feioso era eletricidade, o tio Chico também é eletricidade, Wandinha, dons psíquicos, a Mortícia também. Aí você vai lá pro Tropeço, também outro Frankenstein, um cara diferente. Então parecia que o Gomes era o único normal daquela família, mas não, cara, ele tinha poderes, só que isso não o impediu de ter um impacto na trama. O Gomes representa a ideia de que a maior faísca está em sua energia de liderança, seu amor inabalável pela família e sua capacidade de agir como ponte entre o mundo dos párias e dos normes. Prosseguindo, temos um dos meus personagens favoritos em qualquer mídia da família Addams, que é o tio Chico, né, os poderes de eletricidade. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar da família Addams, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. Pois na série Wandinha, o tio Chico mostra sua conhecida capacidade de gerar eletricidade, e essa habilidade é fundamental em momentos cruciais da trama, né? Como quando ele consegue reviver o Mãozinha após um ataque, né? Atendendo ao pedido desesperado da Wandinha. Além disso, o poder do Chico é muito útil para sua vida criminosa, né? Principalmente em assaltos. E vale lembrar que essa não é a primeira vez que essas habilidades especiais, né, de eletricidade do tio Chico apareceu em uma produção da família Addams. Isso já aconteceu no passado também. Pois em A Família Addams de 91 e até mesmo na sitcom dos anos 60, o tio Chico já tinha o poder de soltar eletricidade. Ou seja, esse é o único dom que havia sido consolidado em outras versões e foi mantido pela Netflix, né, reforçando aí sua autenticidade. E o tio Chico sempre foi um dos personagens mais icônicos da família. E na série Wandinha, essa capacidade dele elétrica serve não apenas como recurso cômico, mas também como elemento essencial para a narrativa. Ou seja, essa natureza caótica, imprevisível, sabe? Esse poder de eletricidade combina demais com o tio Chico, que querendo ou não, o Feioso acabou herdando também. O tio Chico é um personagem que se move entre o crime, o humor e a lealdade familiar, mostrando que mesmo em um estilo de vida questionável, sua devoção aos Addams é inquebrável, cara. Além disso, né, seus poderes herdados de versões anteriores da família Addams mostram que essas habilidades não surgem do nada, e que tem até um pouco de passado nisso. Ou seja, eles são transmitidos e reinterpretados de geração em geração, cara. E em futuras temporadas, o tio Chico pode ganhar ainda mais destaque como mentor informal do Feioso, né, ajudando aí o seu sobrinho a compreender os seus poderes e as vantagens de ser um Spark, né, mesmo com todos os perigos que isso possa trazer. Prosseguindo, a gente citou ele agora, temos o Feioso, né, esse personagem que foi polêmico nessa segunda temporada, principalmente na primeira parte, porque a galera não curtiu muito da trama dele, mas eu acho que no final conseguiu amarrar tudo. Mas na primeira temporada o Feioso não havia ainda despertado, né, desenvolvido suas habilidades de eletricidade, mas nessa segunda temporada ele conseguiu, apareceu e ele entrou para a escola Nevermore. O Feioso é capaz de gerar eletricidade pelas mãos, mas acaba se metendo em problemas por não controlar bem suas habilidades. E um exemplo marcante é quando, sem querer, ele ativou seus poderes no túmulo da Árvore da Caveira, né, trazendo de volta à vida o estudante Isaac Knight, que retorna como zumbi Slurp, cara. E esse evento marca a transição do personagem de simples coadjuvante para alguém com o potencial de gerar grandes complicações na trama, né? Mano, é o Feioso sendo Feioso, né? Eu gostei que no final eles meio que amarraram com o que aconteceu no passado, porque no passado o Isaac, ele prendeu um dos Addams que tinha poderes de eletricidade, que nesse caso era o Gomes, o seu melhor amigo, para poder conseguir ativar a máquina. E anos depois, agora que ele reviveu, graças ao Feioso, ele utiliza o próprio Feioso para poder reativar a máquina novamente, que o Feioso é o filho do Gomes. Então amarraram tudo isso, cara, eu achei sensacional. Continuando, temos outra personagem enigmática, que ela não apareceu nessa segunda temporada e também não tinha muito motivo, né, para ela aparecer, porque eu acho que o arco dela se encerrou na primeira, que é Good Addams. A versão do Tim Burton para Wandinha apresenta Good Addams, uma ancestral do século 17 que tem um papel essencial no mistério que envolve a Nevermore. E a Good Addams é revelada como uma médium muito poderosa, né, tão sombria
alegria intensa quanto sua descendente Wandinha. E além das visões, a Good também era bruxa, né, com domínio de feitiços e maldições. E entre suas façanhas está a maldição de sangue, né, que lançou contra Joseph Crackstone, que mesmo após a morte, a Good conseguia visitar seus descendentes, né, servindo como guia espiritual para Wandinha e ajudando ela a compreender seus próprios poderes. Sendo que ela também tinha um conhecimento avançado de necromancia, estudando o livro das sombras e dedicando sua existência pós-vida à vingança contra o Crackstone. E a Good, ela representa justamente essa ligação entre o passado e o futuro, né, mostrando que a linhagem da família Addams é marcada não só pelas habilidades especiais, né, os dons psíquicos, nesse caso a Good, a Wandinha e a Mortícia, mas também a luta e resistência, porque ela teve que ser muito resistente no passado. O Crackstone simplesmente queimou todo mundo dentro daquele lugar, incluindo a própria mãe da Good Addams. E a Good Addams é talvez uma das personagens mais fascinantes introduzidas na série até hoje, porque ela conecta diretamente a protagonista ao passado sombrio da família. E essa presença espiritual representa tanto um guia quanto um aviso. O poder pode ser uma arma, mas também uma maldição. E diferente de Mortícia e Wandinha, a Good viveu em um período de perseguição e intolerância, né, o que intensificou seu caráter combativo e vingativo. E o seu domínio de necromancia e das maldições mostra que seus dons dos Addams podem ser usados para proteger, mas também para destruir. E esse equilíbrio tornou a Good Addams uma peça fundamental no amadurecimento e até o desenvolvimento da própria Wandinha. Porque no final das contas, se não é a Good Addams, provavelmente a Wandinha, no final da primeira temporada, teria de arrasto pra cima, né? Crackstone meteu a peixeira lá na Wandinha e a Good Addams teve que utilizar lá suas habilidades de cura para trazer a Wandinha de volta. Será que a Good Addams vai aparecer nessa terceira temporada de Wandinha? Agora que a Wandinha não tem mais uma guia espiritual, né? Porque a Wimms se foi, né? Ela disse que ia tirar um tempo. Será que a Good vai retornar? Comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês para a terceira temporada de Wandinha, que eu vou ler e responder todo mundo. Continuando, temos outra personagem introduzida nessa segunda temporada de Wandinha, mas que é bem conhecida dos fãs da família Addams, que é a vovó, a Hester Frump. Pois na versão da série, ela não é tecnicamente uma Addams, mas sim Hester Frump, a mãe de Mortícia. E assim como suas filhas e neta, ela possui dons psíquicos muito fortes, né, sendo também classificada como um corvo. E não chega a ser uma surpresa que a personagem demonstre habilidades tão intensas, já que em versões anteriores da família Addams, ela já tinha uma ligação com o sobrenatural, né, muitas vezes associada à bruxaria. E na série Wandinha, essa característica é explorada de forma mais voltada para a mediunidade, reforçando a tradição das mulheres Frump lidar com visões e presságios, cara. E eu aposto que a gente vai ver muito mais dessas habilidades da vovó, agora que ela já está introduzida na terceira temporada de Wandinha. Continuando, já que a gente falou da vovó, a gente vai falar agora da pessoa que simplesmente está presa dentro de um porão há 15 anos pela própria mãe, que é a Ofélia. Outra figura clássica que ganhou destaque na segunda temporada foi a Ofélia, a irmã da Mortícia, pois durante anos acreditava-se que ela estava morta ou desaparecida. Só que os episódios finais revelaram que na verdade ela foi mantida trancada no porão da mansão de Hester. E a trama explica que a Ofélia perdeu o controle de seus poderes na adolescência, né, quando chegou a ser internada em Willow Hill. E a Mortícia inclusive comenta que sua filha lembra muito a irmã, né, já que ambas são médiums, ou seja, corvos com visões intensas e perigosas. Então será que é por isso que a própria mãe prendeu a filha, prendeu a Ofélia no porão, porque os poderes da Ofélia meio que saíram do controle e ela se tornou uma ameaça, se tornou muito perigosa para todo mundo, ela teve que ser contida pela própria mãe? Será que isso vai acontecer com a Wandinha também? Por isso que a Mortícia tá preocupada com a Wandinha. E essa trama da Ofélia a gente vai ver também na terceira temporada. Continuando, temos outro personagem que não apareceu ainda em... não sei nem se dá pra dizer que é carne e osso, né? Mas a gente teve um easter egg dele, ele apareceu lá no retrato e tudo mais, que é o primo It. Apesar de ainda não ter sido oficialmente introduzido em Wandinha, a série cita um ancestral do primo It, né? O Ignatius It, que foi o Nightshade Supremo e braço direito de Nathaniel Falker, né? Fundador da Nevermore. Isso indica que a família It continua entrelaçada com os Addams, né? E na versão clássica, o primo It sempre foi excêntrico, né? Era pequeno, coberto por cabelos longos, usando óculos escuros e chapéu. E sua voz era estridente e incompreensível para todos, exceto a família. E embora não tivesse poderes sobrenaturais explícitos, mas sua aparência única e o crescimento acelerado de pelos já diferenciava ele, né? E é bem provável também que esse daí seja outro personagem que seja introduzido na terceira temporada de Wandinha. Eu não sei se, como eu disse, se vai aparecer o primo It em si, porque eu acho que ele é lá do passado, né? É um antepassado, é alguém que já se foi há muitos anos, é de velhos tempos da escola Nevermore. Eu não sei, talvez ele apareça em flashbacks, não sei, talvez sim. Eu acho que a gente vai ver muito mais da família Addams e do passado dos Addams, mas comentem embaixo se vocês curtiram essa segunda temporada de Wandinha, as teorias e expectativas para a terceira temporada dessa série que já está confirmada. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!